Hello, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui da Next Level. Eu sou a Teacher Luísa e hoje eu quero falar com vocês sobre algumas expressões ou palavrinhas que vocês não deveriam usar quando forem para os Estados Unidos ou para algum lugar que tenha língua inglesa, para vocês não passarem vergonha. A gente sabe que uma boa gramática e uma boa pronúncia, também uma boa leitura, uma boa escrita, são todas essas coisas muito importantes pra gente falar que a gente é fluente no inglês, né? Pra gente falar, nossa, eu consigo me comunicar bem no inglês. Mas existe uma outra coisa que muita gente esquece, que são as expressões, né? O jeito que a língua vai tratar com algumas coisas específicas, palavras que pra gente é super normal e pra eles não, ou o contrário. Então a gente tem que mergulhar um pouco na cultura deles e também entender as expressões, entender quais são as palavras mais usadas e mais adequadas para cada situação. E aqui eu quero falar de alguns erros que as pessoas cometem quando vão para algum lugar que tem a língua inglesa, e aí elas querem falar do mesmo jeito que falam em português e acabam ficando numa saia justa. Então, a primeira palavrinha que eu queria trazer aqui é o waiter ou teacher, garçom ou professor. Tá errada essa palavra? Não, não tá errada essa palavra, mas tá errado o jeito que a gente costuma usar se a gente for traduzir literalmente, né? Porque é normal você ter uma pergunta no meio de uma sala de aula e você falar, professor, ou então se você tá num restaurante e você quer chamar o garçom, você fala, garçom. E aí a gente tem até pior, né? Tem o fio-fio, o campeão, o assovio, enfim. A gente aqui não tem muito não é algo que a gente precisa ficar tão preocupado, né? Mas lá é uma coisa bem chata se você estiver num restaurante e falar um waiter, ou então se você estiver numa sala de aula e você falar teacher. Isso é considerado mal educado, é considerado realmente grosseiro. Então a gente evita fazer isso, tá? Então o que você vai falar? Primeiro, quando você está numa sala de aula, é muito comum você chamar o seu professor pelo pronome de tratamento, que é o senhor, senhora, senhorita. E no inglês, a gente tem que entender que, inclusive, isso tem eles têm um quarto pronome de tratamento que eles chamam de personal titles, né? Então, a gente tem o Mister para homem, tanto casado quanto solteiro. Então, se o seu professor for masculino, né, do sexo masculino, você vai chamá-lo de Mister, seguido pelo sobrenome dele. Então, por exemplo, Mr. Oliveira, ou Mr. Carson, Mr. Smith. E se for uma mulher, você tem que tomar cuidado, porque ela pode ser casada, não ou não, e aí a gente tem diferenças. O senhora, para uma mulher casada, seria o Mrs. Mrs. Então você vai chamar Mrs. mais o sobrenome dela, Mrs. Smith. Ou se ela for solteira e você tiver certeza disso, você pode usar o Miss Smith. Mas a maioria das vezes você não vai ter essa certeza, você não vai entrar no quesito, professora, você é casada ou solteira. Então, o que você pode fazer para evitar qualquer constrangimento? Chama ela de Miss Smith. Nossa, mas não vi nenhuma diferença. Bom, é bem sutil a diferença do Miss e do Miss, mas basicamente você vai ouvir mais um Zzinho no final do que um S. E aí é assim que você chama um professor. Agora, quando você estiver falando com o garçom, é importante que você nem chame. Se você souber o nome dele, se você tiver feito algum contato com ele, pode até ser que você acene e chame ele pelo nome. Do contrário, o ideal é que você fale excuse me, que é o licença, né? E aí a gente evita qualquer tipo de grosseria. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o I want. Ainda num restaurante. Pensa você num restaurante e quando você vai pedir alguma comida, você fala eu quero, normal. Eu vou querer uma salada e eu vou querer um suco de laranja. E você não tá sendo mal criada, você não está sendo mal educada quando você fala isso aqui no português, né? No Brasil, isso é completamente normal. Mas lá fora, se você falar I want a sandwich, I want an orange juice, você vai estar sendo um pouco grosseiro. Por quê? Eles não usam o I want para pedir alguma coisa. Eles vão usar o I would like, can I have. E aí a gente usa os modal verbs, né? Que são esses verbinhos que acabam mudando a entonação da frase, deixam elas mais educadas. É o ideal para você fazer pedidos, para você oferecer alguma coisa também. Então, tenha sempre na manga esses modal verbs. I would like, can I have, could I have a cup of water?
Can I have a cup of tea? Can I have a salad? I would like a salad. Então, não use o I want. Isso pode ser também muito grosseiro. Agora, vamos voltar para a sala de aula. Você está lá no curso e você tem uma pergunta para fazer. Tem uma dúvida que surgiu. O que a gente faz? A gente faz o professora, eu tenho uma dúvida. Bom, o professor você já sabe que você não vai poder falar. O teacher, I have a doubt. I have a doubt também, você não vai usar. Eles não falam isso. Esse doubt parece que você está duvidando de alguma coisa de você mesma. Parece que assim, eu estou com dúvida se eu vou casar ou não. E não se você tem uma pergunta de fato, tipo, olha, tem uma questão que eu não entendi. Tem alguma coisa que eu não compreendi do que você falou. Então, nesses casos assim, você vai falar I have a question. I have a question. E não I have a doubt. Outra coisa que a gente muitas vezes esquece e é o básico são as magic words, as palavrinhas mágicas. Ah, mas eu sempre falo, tá? Mas lá você tem que saber que tem um peso muito maior. Então, por exemplo, se você chegar assim e falar, oi, que horas são? Às vezes a gente acha que só pela expressão, né? Tipo, que horas são? Já é o suficiente, não precisa pedir um por favor, com licença. Mas lá você não vem interrompendo uma pessoa e what time is it? Você tem que mandar um excuse me, I'm sorry, can you help me please? Alguma coisa que diga que você está, de alguma maneira, se aproximando educadamente. Eles são muito mais polidos nesse sentido, né? Eles são muito mais educados para usar esse tipo de palavra. A gente já tá mais, vamos fazer uma cara amigável, um tom amigável, e isso já é o suficiente muitas vezes. Mas lá, saiba que não é dessa maneira. Uma outra coisa que eu queria também ressaltar é que quando a gente faz despedida, o brasileiro tende a ser super afável, tende a ser super carinhoso, e a gente costuma sempre dar beijo na bochecha, abraço, e isso não acontece lá, né? Eles são um pouco mais frios nesse sentido, muitas vezes, e eles esperam um pouco mais de cuidado na hora de você se aproximar. Então, não é todo mundo que eles cumprimentam com um beijo na bochecha, não é todo mundo que eles cumprimentam com um abraço, e isso não acontece em mensagens também. Então, você não vai lá, tá conversando lá com alguém, você vai mandar beijos e abraços, kisses and hugs. Isso é muito esquisito pra eles, eles vão achar esquisito e eles vão achar que pode ter alguma outra intenção, e a gente não quer isso muitas vezes, né? Então, é importante que você deixe esse lado afável um pouquinho mais brando, um pouquinho mais tranquilinho, porque lá eles não estão acostumados, assim como no Brasil a gente não está acostumado com algumas outras coisas, ou até mesmo com a frieza. A gente fala que eles são frios, na verdade eles são diferentes de nós, né? Então a gente tem que aprender a se acostumar com com essa diferença, né? Tem mais um monte de palavras que você precisa estudar e precisa dar atenção, que eu não vou conseguir falar nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição uma listinha para você estudar, para você analisar, porque é importante para que você não passe por nenhuma saia justa quando você for traduzir diretamente, e é importante você estar familiarizado com as coisas e com o que significa, com qual é o significado que as palavras têm lá, que muitas vezes é diferente do daqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nextlevel. Curte, compartilha com seus amigos e comenta aqui se você gostou desse vídeo. See you!